Ontem foi o dia 18 de março de 2025, o dia agendado para se comemorar o Dia dos Heróis do Povo Moçambicano, os heróis de Gema, e não os heróis indicados político-partidariamente. A data de ontem era uma data na qual se havia previsto uma grande festa, a festa do povo moçambicano que sairia às ruas para poder hastear os dísticos dos seus heróis, mas alguns tiros saíram pela culatra e tivemos saldo negativo. Houve pessoas que foram detidas, algumas assassinadas, outras jogadas gás lacrimogéneo. E no meio disto tudo, precisou acontecer uma coisa só: infiltração da Polícia da República de Moçambique. Foi ela que fez aquelas coisas. A grande pergunta neste exato momento é: com estas atitudes de uma polícia que todos os dias nós gritamos que vocês são nossos e no final de tudo, apesar de vocês gritarem que são nossos, depois nos traem, como é que vai terminar isto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque ao longo do dia de ontem eu circulei pelos principais pontos onde tem havido engarrafamento, e o que eu vi, meu caro irmão, foi que Venâncio conseguiu, não em todos os lugares, mas Venâncio conseguiu, e o povo só precisa entender uma só coisinha. É sobre isso que a malta fala no vídeo de hoje. Clique nesse like, inscreva-se, ativa o sininho de notificações e vamos lá continuar. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Os heróis de Moçambique são indicados político-partidariamente, são aqueles que convêm para o sistema. O sistema indica: este é o nosso herói por causa disto, isto. E os heróis são aqueles que serviram às suas causas, não necessariamente às causas do povo. Dhlakama, por exemplo, não é herói para eles, mas Dhlakama lutou muito por nós. Azagaia, Alice Mabota e tantos outros que tombaram lutando pelo bem-estar do povo moçambicano. São heróis, são nossos heróis. E o 18 de março visava fazer com que nós enaltecêssemos esses heróis e que fizéssemos da data o Dia dos Heróis do Povo Moçambicano e não dos partidos políticos. No meio disto tudo, a polícia soube do plano e ela precisou intervir. Como sempre, a polícia intervém de uma forma que não agrada. Em algumas manifestações, ou seja, marchas, manifestações ou qualquer outra coisinha, a polícia se costumava apresentar bem, comportar-se bem, porque essas passeatas aqui precisam que a polícia esteja lá para evitar que haja um maluco que vá bater no outro, vá vandalizar coisa do outro, vá roubar coisa do outro. Então a polícia precisa saber o que é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, para que ela possa fazer o acompanhamento necessário. No meio disto tudo, geralmente tem havido ordens superiores, e as ordens superiores são explícitas em dizer: irmãos, vocês o que precisam fazer é aquilo que nós queremos, oprimam este povo. E a polícia, que caminha com o povo, ela do nada tem mudado. No ano passado, quando nós estávamos no pico das manifestações, no São Simão 15, um grupo de jovens estava ali a marchar com a polícia, blindados e todas as cenas mahindras ali dentro, estavam todos ali a gritar, a cantar hino nacional caminhando. Depois, o que é que aconteceu? A polícia que estava ali havia aquela cena de blindado BTR e havia mahindras e tudo mais. O que é que aconteceu? Aquele pessoal, aquele contingente policial virou as armas, os canos das armas, e começou a mandar bala diretamente para os peitos de pessoas que estavam ali. E isso fez um saldo negativo no povo. De imediato, as pessoas começaram-se a sentir não mais parte da polícia, e a polícia começou a ser colocada de lado. Com isto tudo, o sentimento de desconfiança pela polícia foi crescendo, até que chegamos aos dias nos quais nós nos encontramos. Sabia-se que isto ia acontecer, tanto é que o povo da Manhissa mandou uma carta para o comando, para a polícia, a esquadra local, a dizer: nós estamos apenas a vos informar para que vocês saibam. Nós não estamos aqui para pedir permissão, nós vamos marchar do ponto A ao ponto B. Nós estamos aqui apenas a mandar uma carta para vocês saberem que nós vamos fazer essa atividade. E foi assim que o povo da Manhissa, não sei até que ponto a coisa aconteceu. Então, o que aconteceu? Pela manhã, eu saí para as ruas, para o bairro do T3, para poder ver aquilo que estaria a ser a cena do povo e tal. O que eu vi foi um lugar muito vazio. Bem, eu saí um bocadinho tarde, deviam ser 9 ou 10 horas. Quando cheguei no mercado, eu encontrei um mercado diferente do mercado que eu costumava ver, que estou acostumado, na verdade, a ver. Encontrei um mercado vazio, nu, de tal forma que eu comecei a perceber que, não, as pessoas estiveram retraídas. O que eu fui fazendo? Fui conversando com o pessoal para poder entender o que havia acontecido. E o pessoal me disse: pela manhã aqui havia polícias, passaram daqui e tal, e não havia nem sequer um chapa. E havia uma cena. A ideia era transformar o 18 de março em um feriado nacional. E, querendo você ou não admitir, Venâncio conseguiu. Por quê?
conseguiu fazer com que o transporte público parasse. Ontem, no final do dia, nos principais pontos onde costuma haver muito chapa, que não tem cliente ou qualquer outra coisinha, estavam lá pessoas em busca de transporte. Conforme você consegue ver pelas imagens, é essa cena. Eu fui até o mercado do Zimpeto. Estás a ver o mercado grossista do Zimpeto? O mercado grossista do Zimpeto esteve fechado, completamente fechado. Esta parte na qual eu estou a passar aqui é uma parte que geralmente tem sido difícil você passar. Mas acredita, estivemos a andar normalmente, sem problema nenhum. Tentei furar para ver se a fronteira, a portagem do Cumbeza estava operacional ou não. Quando fui até Cumbeza, cheguei lá e descobri que a portagem do Cumbeza não está a funcionar. E aquela portagem não há sinais vitais de que vá voltar a funcionar, pelo menos não tão já. Do jeito que aquilo está vandalizado, meu caro irmão, não tem ar-condicionado, não tem estrutura, a infraestrutura de gestão está toda ela desmontada. E eu acredito que a cena das portagens não vai voltar a funcionar, pelo menos não tão já, e o povo vai continuar usando estas portagens normalmente. Então, por quase todo o país, as manifestações, ou seja, manifestação desta vontade, essas manifestações foram vistas. A maior parte do povo foi mostrando que, apesar da opressão policial, nós vamos fazer com que a coisa aconteça. Vamos lá, Venâncio só não conseguiu mexer com as instituições. As instituições no seu todo não conseguiram ser mexidas, nem todas conseguiram ser mexidas. Algumas, elas tiveram o seu pessoal atrasado, o seu pessoal faltoso, o seu pessoal a justificar que não conseguiu porque não havia chapa e tantas outras coisinhas porque pela manhã não havia transporte. Mas aqueles que têm carros particulares, carros das empresas, eles subiram nos autocarros e foram para lá, ou subiram em carros particulares e foram para lá para poderem trabalhar. Em linhas gerais, eu estou a dizer para vocês que a polícia é uma coisa super necessária. Nós odiamos a polícia, mas a polícia, eu volto a dizer para vocês, nós apenas estamos a odiar o jogador. Não devemos odiar o jogador, devemos, mas odiar o jogo. Por quê? O jogo é aquela coisa, o jogador somos nós e é a polícia. Nós somos jogadores no meio disto. Então, não devemos nos odiar entre nós. Isto você vai entender no documentário que eu estou a preparar sobre a polícia, para que você possa compreender o que é que esta polícia realmente significa e quem são as pessoas que estão a usar mal a polícia. Exatamente para você poder desviar o seu ódio para o alvo certo e não odiar as pessoas erradas no meio disto tudo aqui. Vamos lá recapitular de uma forma organizada. A polícia foi agressiva. E a agressividade policial desta vez foi tão vergonhosa de tal forma que não dá para entender por que eles fizeram isso. Vamos lá. No bairro Trevo, Casa Branca, ali na Casa Branca, existe o bairro Trevo lá do outro lado. Na Casa Branca, jovens estiveram ali. O que a polícia fez? A polícia teria descarregado 8 balas contra um cidadão que imediatamente encontrou não vida ali no local. E no meio disto tudo, para a segunda postagem esta de Venâncio Mondlane, a polícia não permitir que aqueles outros amigos que estavam companheiros ali ao lado prestassem socorro ao jovem, a polícia jogou gás lacrimogênio. E a situação do gás lacrimogênio é tão feia que jogou-se gás lacrimogênio até nas residências. Crianças estiveram a sucumbir, pessoas de idade estiveram a sucumbir. E eu espero do fundo do meu coração que isso não tenha obitado pessoas lá do outro lado. Então, esta é a polícia que nós temos, que cumpre as ditas, as famosas, as conhecidas ordens superiores. As ordens superiores, meus caros irmãos, vêm daqueles que são governantes. Os governantes, eles é que fazem essa cena. E há uma coisa, irmãos, quem está a mandar em Moçambique não são os pretos, esses pretos aqui. São os branquelos que mandam por intermédio dos pretos. Os branquelos, tanto é que quando nós gritamos que queremos alguma coisinha aqui, os brancos nada dizem. Por quê? Esta desgraça está perfeita para eles. É assim como eles conseguem fazer o seu dinheiro. Nós devemos sempre nos levantar contra essa malta e dizer: o povo está no poder. Mesmo que não esteja agora, o povo daqui a pouco vai estar no poder e nós vamos conseguir. No bairro Patrício Lumumba, um bocadinho pela manhã, os jovens organizadores dessas cenas todas, dessas passeatas, eles organizaram-se naquela de quererem fazer a cena. Mas, infelizmente, um dos cabecilhas, um dos organizadores disto, que em tempos não tão distantes assim trabalhou com a polícia, tanto é que você consegue ver ele a dizer isso aqui. As pessoas aqui estão decidindo que quem virá fazer incêndio dentro desta zona, a pessoa será logo atauiliwa. Xilande, é isso. Nós temos, graças a Deus,
a proteção da polícia. Porque a polícia é nossa proteção. Eles já nos deram a permissão de sermos vigilantes. Quero vos pedir uma coisa. Quando identificarmos essas pessoas, a polícia vai agir. E nós, o povo, não vamos lutar com a polícia. Vamos deixar a polícia fazer o seu trabalho. Foi detido, carregado para uma esquadra pela mesma polícia. Por quê? Não dá para saber. Provavelmente cumprindo algumas ordens superiores. Eu fui conversando com pessoas próximas. O que ele teria feito? Ninguém me está conseguindo dizer absolutamente nada. Perguntei sobre as marchas e as pessoas disseram para mim que as pessoas estavam um bocadinho retraídas por conta da agressividade policial. Então as pessoas simplesmente deixaram de ir abrir os seus negócios, ficaram em casa. E Patrícia, pela manhã, estava às moscas. Não houve bloqueio de vias, não houve absolutamente nada. Simplesmente essa cena. E quando a polícia quis, foi carregar o jovem e levá-lo para lá. Enfim, esta é a cena que eu trazia. Este é o saldo que nós tivemos no dia de ontem. Eu espero ter explicado isto de uma forma um bocadinho mais completa, o suficiente para já ter clicado no like, inscrito-se e ativado o sino de notificações. A malta se volta a ver daqui a pouco. E tchau, tchau. Até breve. Fui. Um beijão. Chupa.